Olá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de O Livro dos Médiuns, acompanhado de comentários do Espírito Miramês na obra Filosofia da Mediunidade. Devo explicar a vocês que nem todos os itens de O Livro dos Médiuns são comentados pelo Espírito Miramês, mas isso não prejudica em nada o estudo do Livro dos Médiuns. Então vamos lá. Primeira parte, noções preliminares, capítulo 1, item 6. É o que estudaremos hoje com o comentário do Miramês. Abstraiamos por instantes dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitamo-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões perentórias, que tal coisa não pode dar-se. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que, se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nessas palavras: não creio, logo isto é impossível. Dir-nos-ão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma, nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. E o Espírito Miramês comenta: eis o que Jesus comunicou aos homens. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. João registrou no capítulo 14, versículo 3. O preparo dos lugares de todos nós no plano espiritual se encontra sob a direção do Mestre. Tendo vindo à Terra semeando o amor, esse amor cresceu nos corações dos povos, de maneira que estes se preparam pelo amor, de modo a merecer novos e melhores lugares devido ao crescimento espiritual das almas. Vejamos bem o que o Mestre disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus, voltando como o Consolador, nos mostra a comunicação entre os dois planos da vida. Com o advento da doutrina espírita,
a mediunidade assumiu um novo aspecto, alcançando o respeito dos povos. Jesus voltou, anunciando as belezas imortais da vida que continua nos planos espirituais. Várias vezes o Mestre apareceu aos seus discípulos, instruindo-os, como nos informam os livros mediúnicos e o próprio Evangelho. Paulo de Tarso, sem o qual dificilmente o anúncio do Evangelho teria tomado as proporções que tomou, nasceu da comunicação de Jesus e a ele no deserto. O anúncio do Evangelho foi de acordo com a profundidade da consciência de Paulo. Ele veio para a função mediúnica, tendo Jesus como guia principal, e morreu pelas suas ideias, divulgando-as com o próprio sofrimento. Preste atenção aos teus pensamentos. É a matéria que pensa? Podes avaliar esse fenômeno das ideias que certamente da fala depois da morte do corpo, que não mais fala nem pensa? Seria paralisada a tua inteligência? Por quê? Porque não é o corpo que tem esses atributos valiosos, e sim o espírito. E se esse se comunica com os outros, por que não pode fazê-lo depois do túmulo? Querer negar, sem pesquisar, é gesto que nasce da ignorância, paralisando-se no tempo e esquecendo o que o progresso pode ofertar. Seus espíritos moram no espaço, o que podes pensar sobre espaço? O espaço são as constelações e galáxias, o todo que é a casa de Deus, onde Ele mora com todos os seus filhos do coração. Por que não poderíamos nos comunicar com toda essa casa grandiosa? A comunicação se faz em todos os departamentos da natureza pelos meios que correspondem às necessidades. Em tudo se processam trocas de valores, para que a vida continue dentro da glória do Senhor. É para tanto que o espírito, mesmo o desencarnado, tem vários corpos por intermédio dos quais, e na faixa que corresponde à necessidade de comunicação, promove o intercâmbio, enriquecendo os valores da vida. Porque o espírito não pode atuar sobre a matéria se ele domina todas as formas na condição de espírito, e ainda mais, se nada existe sem vida, pois em tudo vibra a vida, eis aí a afinidade em tudo criado por Deus. Estamos na época em que a mediunidade se manifesta amplamente. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, disse Jesus. É a voz dos espíritos entregando aqui e ali os valores que transformam a terra na grande casa de Deus. Os homens com maior amadurecimento espiritual exercem a mediunidade constantemente em função do progresso, elevando cada vez mais suas condições de amar e de servir. Mediunidade não é somente a comunicação dos espíritos livres da matéria a falarem com os homens pelos seus variados processos de atividades comunicativas. Ela tem milhares de modalidades, porque sustentam a própria vida no universo. A vida, por não termos outra expressão mais adequada, é cinética e movimento é comunicação. Foi-nos dada a razão para fazermos uso desse dom, já que ele não se transformou ainda na intuição, descobrindo as leis naturais, sentindo-as e vivendo-as, pois ela, sendo a verdade, tem a capacidade de nos libertar. Se algum cético pedir que provemos a realidade das comunicações dos espíritos com os homens, será o caso de pedirmos que ele nos dê provas do contrário, ao invés de negar sem examinar a profundidade do assunto. Os espíritos estão todos os dias endereçando mensagens para todo o planeta e a humanidade, por meios diferentes, mas os próprios sábios da ciência não tiveram a coragem de reuni-las e mostrá-las como tal à sociedade, para não perderem as suas posições, porque desta maneira e a esta altura teriam de afirmar que tudo vem de Deus e que eles e todos os seres humanos são meros instrumentos da divindade.
Conta-se que certo sábio quis provar que estava com a idade de 110 anos, por conhecer a ciência da vida e dominar biologicamente seu corpo em plena saúde. Encontrou um camponês que estava com 120 e era analfabeto. Tudo vem de Deus. O homem inteligente, que deposita sua confiança no amor, reconhece que, quanto mais sabe, mais precisa de saber, procurando aprender a se comunicar com todos os seres, humanos ou não, encarnados ou desencarnados. Todas as criaturas se comunicam, desde a mais elementar até a mais perfeita, e toda a criação com o comunicador supremo, Deus.